Olá, eu sou a Samara, aluna da graduação em Matemática na UFSC, e esta apresentação, intitulada Monitoria Escolar de Matemática, um estudo de caso, é referente ao PCC, Prática como Componente Curricular, da disciplina de Estatística Aplicada à Educação, ministrada pela professora Andréia. Nesta apresentação, eu irei fazer uma breve introdução sobre o trabalho, citando os objetivos. Na sequência, irei fundamentar os conceitos de monitoria escolar e irei detalhar o contexto da pesquisa, fazendo a descrição do conjunto de dados. A análise e discussão dos resultados está dividida em relação aos atendimentos mensais, os estudantes que frequentaram a monitoria e o alcance da monitoria em relação ao total de estudantes. Para concluir a apresentação, eu irei expor as considerações finais do trabalho e as referências. Introdução. O PIBID, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, é um programa que visa desenvolver habilidades docentes nos estudantes de graduação dos cursos de licenciatura. Diversas universidades no Brasil contam com tal programa, entre elas a UFSC, que é a Universidade Federal de Santa Catarina. Uma das atribuições dos bolsistas do PIBID é a monitoria escolar. Esta se caracteriza como uma atividade que favorece os estudantes atendidos, que são mediados de modo individual, no processo de ensino-aprendizagem. Deste modo, a presença do atendimento de monitoria fornece um estímulo extra para a execução das atividades desenvolvidas em sala de aula pelos professores, nesse caso, da matemática. De acordo com o calendário escolar para o ano letivo de 2019 no estado de Santa Catarina, as escolas, no geral, tiveram 203 dias letivos, aproximadamente 68 dias a cada trimestre, que o calendário é dividido em 3 trimestres. Nesse contexto, esse trabalho foi desenvolvido em caráter de estudo de caso, considerando a monitoria escolar realizada por bolsistas do PIBID de Matemática da UFSC em uma escola de ensino médio, a qual seguiu o calendário escolar 2019, como eu acabei de falar para vocês. Objetivos. Diante da proposta da monitoria, o objetivo geral desta pesquisa é analisar a participação dos estudantes na monitoria escolar de matemática. O objetivo geral pode ser dividido nos seguintes objetivos específicos. Verificar se a procura pela monitoria se relaciona com a proximidade do final do trimestre. Analisar se o turno e/ou a série tem relação com maior participação na monitoria. E discutir se a procura pela monitoria justifica a permanência dos bolsistas disponíveis para tal atividade por tantas horas semanais. Monitoria escolar. A origem da palavra monitoria está diretamente associada ao sistema educacional. Sob diversas abordagens históricas, o entendimento de que o ensino não é tarefa única e exclusiva do professor acompanha a trajetória da educação humana ao longo dos anos de estudos da pedagogia. Entre todas as épocas de estudo de práticas escolares, a presença de monitores sempre esteve amplamente divulgada, sendo sob aspecto didático, tanto quanto aspecto disciplinar. As monitorias têm por objetivo principal esclarecer as dúvidas específicas decorrentes de conteúdos explorados em sala de aula pelo professor. É importante deixar bem claro que o monitor ele não responde às questões diretamente, e sim ele guia o estudante para se aprofundar nas questões de modo a argumentar as respostas. Sendo assim, a atividade de monitoria ela se apresenta como uma atividade conjunta, na qual professores, estudantes e bolsistas atuam em prol do mesmo objetivo, que é a melhora do ensino-aprendizagem. Para os bolsistas, as monitorias contribuem com a formação docente e desenvolvimento da autoconfiança na execução das práticas pedagógicas, que até então são vistas só teoricamente na universidade. Pretende-se que, com a possibilidade de tal atuação, os monitores sintam-se mais motivados a seguir a carreira docente, despertando as vocações acadêmicas. Além de promover familiaridade também com o ambiente escolar, que é o local de futura atuação dos docentes. A experiência possibilita também o enriquecimento do currículo do monitor. A maior parte dos atendimentos em monitoria é em relação a questões que requerem a interpretação de dados e discussão de resultados. Isso porque os estudantes eles não compreendem a linguagem matemática, porque está presente ali no enunciado da questão, o que desmotiva a querer resolver as questões sozinhos. Então, com o auxílio dos monitores, os estudantes tendem a ter mais interesse em tentar compreender as tarefas. Talvez seja por estar em um ambiente diferenciado da sala de aula, ou talvez por ter um atendimento individual,
e também estar interagindo com uma pessoa que não é o professor propriamente dito da disciplina, já que é comum também existir uma certa barreira entre professor e estudantes nas escolas. Sendo assim, o bolsista ele também é um estudante na universidade, mas ele é um estudante. Então, os estudantes da escola se sentem mais motivados a conversar com alguém que, digamos, seja estudante assim como ele, esteja sofrendo as mesmas dificuldades nos estudos assim como ele. Contexto da pesquisa. O presente pesquisa ela se caracteriza como sendo um estudo observacional. Os dados a serem analisados eles foram coletados durante o ano letivo de 2019. Esses dados são referentes aos atendimentos de monitoria prestados aos alunos de uma escola de ensino médio na cidade de Florianópolis, uma escola que era contemplada pelo PIBID de Matemática da UFSC. No total, eram 5 bolsistas que atendiam aos alunos nos turnos vespertino e noturno em horários variados, abrangendo assim os estudantes dos 3 turnos. Os horários eles eram distribuídos de forma que ficasse no máximo 2 bolsistas com horários coincidentes, sendo que cada bolsista cumpria 8 horas semanais na escola. Ainda no contexto da pesquisa, então, a descrição do conjunto de dados. A cada atendimento, anotava-se a data, o nome do estudante, a turma, a série e o turno no qual ele estudava. O nome se anotava apenas para verificação de frequência, que às vezes os professores queriam saber. Inicialmente também anotava-se o conteúdo abordado durante o atendimento, porém não era um assunto específico, e sim eram as questões mais complexas de cada assunto, a parte de matemática básica também. Então, essa anotação ela continha vários assuntos que não indicava, assim, não fornecia uma informação relevante a ser contabilizada. Na tabela, né, que nós temos aqui no slide, nessa tabela tem-se os dados coletados, indicando o total de estudantes atendidos na monitoria, desconsiderando a frequência dos mesmos, eram só considerando o estudante, e o total de estudantes matriculados nos respectivos turnos, detalhando as quantidades pelas séries. E a partir desses dados é que foram realizadas as análises que vão ser discutidas a seguir. Anotou-se apenas o nome do estudante sem considerar a frequência, porque a intenção era ver a abrangência da monitoria na escola. Então, se fosse um único aluno que viesse todas as monitorias e não ia dar o dado de acordo com o que estava querendo ser analisado aqui nesse trabalho. Então, temos ali turno e série, matutino, vespertino e noturno, e cada turno está dividido nas séries, primeira, segunda e terceira série. Então, os estudantes atendidos, por exemplo, matutino, 39, vespertino, 23, noturno, 19. E ali especificando em cada turno quantos eram da primeira série, segunda série e terceira série. E ali na terceira coluna a parte dos estudantes matriculados, então esse dado a escola forneceu, que era o total de alunos matriculados em cada turno e em cada série. Então, a gente vai tentar relacionar esses valores para tentar discutir os objetivos que foram propostos nesse trabalho. Análise e discussão de resultados. Sobre os atendimentos mensais. O ano letivo de 2019 na rede pública de ensino de Santa Catarina, ela foi dividida em 3 trimestres, como eu já comentei anteriormente, sendo que o primeiro trimestre foi de 11 de fevereiro a 20 de maio, o segundo trimestre foi de 21 de maio a 9 de setembro e o terceiro trimestre foi de 10 de setembro a 18 de dezembro. Então, temos o término dos trimestres, que era um dos objetivos que a gente queria analisar ali no trabalho. Se a proximidade do término do trimestre tinha alguma relação com o aumento do número de alunos na monitoria. Então, na figura tem-se o gráfico de linhas indicando o total de atendimentos ao longo dos meses letivos de 2019. Por mais que os dados coletados tenham sido diários, em alguns dias não havia atendimento pela ausência de alunos. Aqui neste gráfico está sendo contabilizado o total de atendimentos. Então, mesmo, por exemplo, se um aluno veio em 5 dias da semana, então foi considerado os 5 atendimentos dele. A intenção aqui era realmente ver o volume de alunos que estava vindo nos atendimentos e para verificar se realmente, final de trimestre, os alunos vinham mais. Por exemplo, se o trimestre acaba na sexta-feira, por exemplo, naquela semana, um grupo de alunos vem todos os dias para estudar e revisar o conteúdo para a prova, alguma coisa desse gênero. Então, de acordo com o gráfico, percebe-se que o mês no qual teve mais atendimentos foi em abril. Foram 48 atendimentos no mês. Esse dado poderia embasar a afirmação da proximidade com o término do trimestre, porque nós temos ali que é 20 de maio. Então, poderia acarretar que em abril ali
mais perto do final do trimestre estavam vindo mais alunos, mais atendimentos. Porém, o mesmo não se observa próximo à finalização dos outros 2 trimestres, né? Uma possível justificativa para esse alto valor de atendimentos em abril é o incentivo dos professores davam para a participação dos estudantes na atividade de monitoria era mais intenso no início, visto que 3 monitores novos estavam iniciando suas atividades na escola ali em metade de março e início de abril. Então, ou seja, pelo fato de que os estudantes da primeira série, por exemplo, eram os mais novos na escola e buscavam se ambientar com professores e metodologias diferentes, acabava que isso também poderia justificar um maior volume de atendimentos nesse início de ano ali, né? Fevereiro foram 2, março 20, abril deu o pico de 48, depois em maio já foi 27 e já só decaiu ali em agosto que foram os 15 atendimentos. Então, considerando que esse é o total de atendimentos e não de alunos. Então, um aluno pode estar sendo considerado mais vezes ali dentro. Por exemplo, em abril, 48 atendimentos, pode ser que 10 atendimentos seja de um único aluno. Então, essa análise considerou o total de atendimentos, né? Ok? Dando continuidade à análise e discussão dos resultados. Então, sobre os estudantes que frequentaram a monitoria. Aí, a partir de agora, vai ser considerado só o estudante único, nome único. Não vão ser considerados os múltiplos atendimentos de um mesmo estudante, ok? Agora é um único estudante. É uma única consideração por estudante. Então, nesta análise, né, foram considerados apenas os estudantes que frequentaram a monitoria, visando identificar o turno e a série que mais participou de tal atividade. Na tabela, que está presente aqui nesse slide, tem-se apresentados os dados sobre o turno em porcentagem e subdividido pela série dos estudantes que frequentaram a monitoria da matemática em 2019. Então, o que nós temos ali? Primeira coluna, o turno e a série, matutino, vespertino e noturno, e cada turno dividido em primeira, segunda e terceira série. Na segunda coluna, tem-se os estudantes atendidos e a porcentagem deles. Aqui, no total, foram considerados só os alunos que estavam na monitoria. Esqueceu-se o restante dos que não participaram da atividade. Então, foi para caracterizar esse grupo de alunos, esses alunos que participaram da monitoria. Tá? Então, nós temos ali o matutino 48,15%, vespertino 28,40% e o noturno 23,46%, totalizando os 100% dos alunos que frequentaram a monitoria. Então, de acordo com esses dados apresentados, percebe-se o quê? Que os estudantes do turno matutino foram os que mais frequentaram a monitoria, que, como eu acabei de falar, 48,15% do total de estudantes que estavam presentes. Visto que não havia monitoria no período matutino, os estudantes do período vespertino eles deveriam comparecer à monitoria no horário noturno, após o término do horário escolar, o que pode justificar a baixa participação dos estudantes desse período, porque eles passavam a tarde tendo aula e ainda tinham que ficar ali até mais tarde para poder ir na monitoria. Então, muitas às vezes ficavam direto ali, nem saíam da escola. Então, ou levava-se um lanche, alguma coisa, mas era bem mais cansativo, por assim dizer. Os alunos da manhã, eles vinham para a aula no período matutino, iam às vezes para casa, almoçavam e depois de tarde, às 2 horas, quando começavam as monitorias, eles estavam ali novamente descansados e cabeça fresca. Diferentemente, por exemplo, dos alunos vespertino, como eu acabei de falar, né? E já os alunos do período noturno, muitos trabalham durante o dia, o que também dificultava a participação na monitoria. Assim, os horários disponíveis tornavam a atividade de monitoria mais acessível para os alunos do período da manhã, porque eles tinham mais opções, né? Os alunos do período da manhã poderiam vir tanto à tarde quanto à noite. A participação dos estudantes do período noturno da terceira série, que nós temos ali pela tabela, que é 22,22%, corresponde a 94,71% do total de estudantes do período noturno que participaram da monitoria. Então, quase a totalidade dos alunos do período noturno que estavam na monitoria eram do terceiro ano, da terceira série, né? Isso se deve ao fato de que tais estudantes eles iam prestar vestibular. Assim, eles vinham um pouco antes do horário da aula para a monitoria, e além de que tais estudantes eram da turma das quais a professora orientadora do PIBID dava aula, né? Então, ela incentivava mais eles ainda a participar. Então, todo dia ela estava lá, pessoal, monitoria, e dava resultado. Falava, os monitores ajudam, os monitores não sei o que, ela nos incentivava muito eles a virem nos procurar. E dava certo, tá? Então, tanto que eram do terceiro ano, eles vinham mais cedo,
vinham, atendiam a monitoria, ficava ali uma meia hora, às vezes 40 minutos na monitoria, e daí já emendavam para a aula do período noturno deles. Na figura, tem-se o gráfico de setores das séries dos estudantes que frequentaram a monitoria de matemática durante o ano letivo de 2019. E nesse gráfico considerou-se apenas as séries dos estudantes, não levando em conta o turno que os mesmos estavam matriculados. Assim, os estudantes da primeira série lideram a participação da monitoria, né? O que pode ser explicado pelo fato de os mesmos serem recém-chegados em escola diferente, com professores e métodos distintos. Também isso pode causar um pouco de dificuldade na adaptação do conteúdo. Deste modo, os monitores, visto que também são estudantes, como eu comentei anteriormente, né, podem ser mais acessíveis, com as dúvidas que muitas vezes os professores assumem que os estudantes já saibam do ensino fundamental, como, por exemplo, as dúvidas em matemática básica, que os estudantes morriam de vergonha de perguntar para os professores, e mesmo na monitoria, eles alegavam que sabiam quando a gente perguntava: você sabe fazer mínimo múltiplo comum? Você lembra como faz? Eles falavam: sim, lembro, sei, mas na verdade eles não sabiam, eles tinham vergonha de admitir. E às vezes até para a monitoria, nós, que também somos estudantes, até pra gente eles tinham vergonha de assumir que não sabiam determinadas coisas que era ensino básico, ensino fundamental. Imagine em sala de aula um professor. Então aí, mais um ponto positivo da presença da monitoria para assessorar esses alunos que estão recém-chegados, de uma escola diferente, metodologias diferentes, para eles se sentirem um pouco mais acolhidos ali. Continuando a parte de análise e discussão dos resultados. Agora vamos falar da parte do alcance da monitoria em relação ao total de estudantes matriculados na escola. Então, comparando a quantidade de estudantes atendidos na monitoria em relação ao total de estudantes matriculados em cada turno, tem-se que a monitoria foi frequentada por 7,26% dos estudantes do turno matutino, 4,73% dos estudantes do turno vespertino e 4,40% dos estudantes do turno noturno. No gráfico, tem-se então a composição das séries em cada turno apresentado. Então, conforme é descrito ali, os 7,26% dos estudantes do turno matutino, nós temos ali na barra do matutino, separado por primeira série, segunda série e terceira série, a composição desta porcentagem. Do turno vespertino, o 4,73% também novamente dividido na primeira série, segunda série, terceira série. E o noturno, 4,40% dos estudantes, dividido ali também. Ali, olha, interessante, apenas os da segunda série e da terceira série. Não teve participação dos alunos da primeira série do noturno. Então, em concordância com os dados apresentados anteriormente, qual caracterizava os estudantes que frequentaram a monitoria, tem-se a maior participação dos estudantes do turno matutino ao se comparar com o total de estudantes matriculados na escola. Bem como a participação dos estudantes do turno noturno serem majoritariamente da terceira série, pelo fato dos estudantes possuírem interesse em prestar vestibular. Então, essa análise ela revela que o alcance da monitoria é baixo em relação ao total de estudantes. Considerações finais. O presente trabalho analisou os dados coletados durante o ano letivo de 2019, fornecendo uma análise ampla sobre a atividade de monitoria na escola. Em relação à procura pela monitoria, não se observou algum período específico no qual os estudantes frequentavam mais, como por exemplo o final do trimestre. Isto pode ser explicado pelo fato de que os professores faziam atividades avaliativas ao longo do trimestre, ou seja, a cada 2 semanas normalmente tinha alguma atividade avaliativa, ou seja, não se acumulava conteúdo, né? Além de que nem toda atividade avaliativa se caracterizava como prova, que é a maior preocupação dos alunos, dos estudantes nesse quesito. Então, às vezes, uma atividade avaliativa era um exercício em dupla, 2, 3 questões que os estudantes tinham que resolver, entregar para o professor. Tinha professor até que dava a nota pelo caderno do aluno, se ele copiava o conteúdo do quadro. Então, não se acumulava matéria e eles não tinham tanta pressão assim ao longo do trimestre. Então, normalmente a última atividade avaliativa do trimestre nem acabava sendo uma prova propriamente dita. Sobre o turno, se o turno ou a série se relacionam com maior participação na monitoria, conforme os resultados discutidos, né, tem-se que os estudantes do período matutino e da primeira série foram os mais participativos em tal atividade. Em relação ao perfil dos estudantes que frequentaram a monitoria, percebe-se que os fatores sociais também influenciam na participação dos estudantes. Isso porque a condição social possui papel importante para determinar se o estudante vai precisar trabalhar durante o dia e também na possibilidade de prestar vestibular.
Sobre a baixa adesão dos estudantes em comparação ao total de estudantes matriculados na escola, deve-se levar em conta que tal atividade ela é voltada principalmente para quem tem dificuldade nos conteúdos. Então, desta forma, julgar que a baixa participação dos estudantes indica ser válido descontinuar o projeto é um tanto controverso. Isso pelo fato de que o principal objetivo na monitoria é auxiliar no processo de ensino-aprendizagem de quem precisa e solicita tal auxílio, e não encher a sala lá da monitoria só para justificar a atividade pela quantidade de alunos presentes. Em contrapartida, considera-se o fato de não ser necessário ter bolsistas disponíveis por tantas horas semanais para tal atividade em específico, né? Ainda mais que em alguns horários haviam 3 bolsistas disponíveis e não havia proporcional procura. Por mais que tentasse deixar no máximo 2 por vez, às vezes acabava que algum bolsista tinha algum imprevisto numa semana e acabava vindo em outro horário para compensar, então se acumulava, já em alguns casos aconteceu de ter 3 monitores lá e ainda não ter nenhum aluno. Então, deste modo, o presente estudo de caso ele apresenta informações válidas para embasar modificações na estruturação da atividade de monitoria realizada na escola, de modo a otimizar o tempo dos bolsistas que poderiam estar atuando em outras atividades de cunho docente, poderiam estar explorando outras atividades, poderiam estar conhecendo um pouco mais de outros processos da escola que não só a monitoria. Aqui tem-se listadas algumas das referências utilizadas para fazer esse trabalho, e obrigada pela atenção. Tchau!